Novamente, boa tarde a todos. É com imenso prazer e alegria que recebemos todos vocês aqui no Centro Cultural, né? Amigos e associados do Centro Cultural Otávio Brandão, né? Para um evento que para nós é muito importante, né? O dia de hoje marca a maioridade do Centro Cultural, que completa 18 anos de vida, né? Uma batalha, né, que começou lá na Vila Rangel, Vila da Penha, que depois conseguimos aqui essa sede em Maria da Graça. O Alex, no final, vai contar um pouquinho dessa história para vocês. E comemoramos também, hoje, os 125 anos do nascimento do Otávio Brandão. Então, é com muita alegria que recebemos vocês aqui. Eu queria convidar para a mesa o professor Carlos Walter, professor da UF, tá? Autor de vários trabalhos importantes, né? Entre eles o Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. E ele vai falar com vocês aqui, não só porque ele é professor da UF e fez esse trabalho, mas Carlos Walter, ele foi vizinho, nos últimos anos de vida do Otávio Brandão, ele foi vizinho de prédio do Otávio, né? Então vai contar um pouquinho aqui dessa convivência e desses últimos anos de vida do Otávio Brandão, né? E uma das razões que nós convidamos, né, foi por isso, eu sugeri esse convite, e há muito tempo queria trazer o professor aqui, porque foi através dele, inclusive, que eu tive a honra e a felicidade de conhecer o Otávio Brandão, né? Carlos Walter era meu professor no ensino médio, né, e professor de geografia, e numa conversa me convidou para ir até o seu apartamento, conhecer, lá no Conjunto Equitativa, em Santa Teresa, conhecer o Otávio Brandão, né? E através dele eu tive a oportunidade de passar uma tarde inteira conversando com o Otávio Brandão, né? Então eu sou eternamente grato a esse convite do professor Walter, né? E na mesa também com a gente, o Alex, também diretor aqui do Centro Cultural, né? Que depois da exposição do professor Walter, vai contar, rememorar aqui um pouquinho da história, da trajetória do nosso Centro Cultural. Tá ok? Vamos começar? Você pode sentar, Alex, professor. Vamos passar a palavra aqui para o professor Carlos Walter, para dar início aqui à nossa atividade. Eu primeiro, quero o Alex, membro da casa. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, a todas. Falar às vezes é meio convencional, né? Falar da alegria de estar aqui, etc. Mas eu queria dizer de uma alegria muito sincera, muito profunda, né? Que me traz os momentos mais profundos, mais da minha vida, né? Eu também, suburbano que sou, orgulhosamente suburbano, né? Engenho Novo, onde eu fui nascido e criado. E ao mesmo tempo, o território, digamos assim, né? E o Otávio Brandão percorreu, né, usou durante a sua vida. Eu me lembro dele falar com muito orgulho das suas mobilizações com os operários aqui em Engenho de Dentro, na estação de trem, né, onde ele fazia ali grandes mobilizações. Mas quer dizer, então, dessa alegria de encontrar, inclusive, esse ambiente, né, de conversa entre companheiros, e queria claramente ficasse assentado logo no início, né, de que eu não vou falar a partir dessa condição, né, de professor da Universidade Federal Fluminense, né. Queria me reservar, deixar esse lugar acadêmico para pessoas como Roberto Mancilha, né, que fez dissertação de mestrado sobre Otávio Brandão, a quem ele estudou com detalhes, né. Eu queria me reservar exatamente essa condição que eu tive, que obviamente Roberto não teve, e que, de certa forma, o Ney já antecipou aqui, que foi essa coisa que, a princípio, de caráter um pouco prosaico, né, meio mundano, que foi poder ter sido vizinho do Otávio Brandão nos últimos anos da sua vida. O Otávio vai para o hospital para sua morte nos meus braços, né? E eu sempre lembro desse momento com muita emoção. Você sabendo que estava num momento ali de final da sua vida, e eu posso dizer que eu fui o último amigo dele, no momento onde ele se encontrava no ostracismo político,
abandonado pelos seus companheiros, e vindo de um exílio largo, aliás, de uma clandestinidade larga, iniciada durante, né, o golpe empresarial, né, militar de 64, né, e que ele, logo após, se viu obrigado a ir para a clandestinidade mais uma vez. Né? E essa clandestinidade do Otávio vai de 64 a 79, exatamente quando eu o conheço. Né? Portanto, foram 15 anos seguidos de clandestinidade. Aliás, hoje, antes de vir para cá, eu comecei a tentar fazer um cálculo, né? E pediria para as pessoas aí que têm estudo sobre Brandão, né? Se você for somar os anos de exílio, os anos de clandestinidade e os anos de prisão, dos seus 84 anos, ele tem mais de 50% desse tempo nessa condição. Ou de preso, o exílio foi de 15 anos, né? 30 a 45. Né? Se somar mais os 15, né, também de clandestinidade, logo depois do golpe, são mais 15, são 30. E depois, períodos de menores, de 1, 2 anos de clandestinidade, períodos de prisão, né, que começam desde Alagoas, né, onde já tinha sido preso lá antes de chegar no Rio de Janeiro. Né, e depois, por outras razões, né, ele vai sendo preso. Eu queria me reservar essa condição que eu diria que a vida me proporcionou, de por um acidente, né, de morarmos, eu morava na Equitativa, que era um prédio em Santa Teresa, né, e a partir do momento eu tinha um senhor que passou a ficar sentado num banco, né, da praça, né, e eu, prosaicamente, me sentei ao lado, né, e comecei a conversar ali, ele sentava para ler o jornal domingo de manhã, e sentava para ler o jornal ali. E eu comecei a conversar, e você começou a falar de coisas, né, e eu pensei, quem é essa pessoa? Né? Tipo, ser amigo de uma das amantes de Mayakovsky. Coisas que não está em livro nenhum. Essas coisas que eu tive a fortuna, né, pela convivência mais mundana, né, mais prosaica do dia a dia, né, ele me revelava. Né? Lila Barros, né, que era uma das amantes, das namoradas do grande poeta, um dos maiores poetas que a língua de qualquer país já teve, como Mayakovsky, um revolucionário, né? E Brandão era amigo. Né? E ele falava essas coisas, que figura é essa que está aqui ao meu lado? Né? E aí passamos a ter, nos 2 últimos anos da sua vida, né, quase que missas dominicais. Isso equivale para um comunista falar de missas dominicais, que era o fato de nós nos encontrarmos, né, todo domingo. Ele ia tomar café comigo de manhã, aos domingos. Imagina que privilégio. Que privilégio. Um homem daquela estatura, eu queria que vocês se orgulhassem, que são um espelho, porque eu vou falar aqui um pouco, eu vou até me permitir, em determinado momento, desenvolver algumas ideias que eu venho desenvolvendo. Tem aqui um livro, inclusive, que eu trago de minha autoria, com mais 2 companheiros recentes, né? Que eu diria, são obras que eu fui desenvolvendo na minha vida, a minha trajetória, inclusive política e também de intelectual, a produção que eu tenho, que tem claramente o dedo dessas conversas. O privilégio dessas conversas tiveram na minha formação, no meu caráter. Né? Eu diria no meu caráter e também na minha formação política. Né? Eu diria que, de certa forma, não vou entrar aqui nas polêmicas, e vocês já devem ter notícia, que marcaram muito o Otávio. Né? O Otávio tinha problemas de polêmicas internas no Partido Comunista enormes, inclusive com as suas maiores referências políticas, como talvez a maior que a esquerda considera, que é o Luiz Carlos Prestes, não é isso? No qual o Brandão tinha oposição quase, eu diria, figadal. Se o Alex acha que eu devo contar aquela piada, eu conto. A ponto dessa história, historinhas, por favor, corte da gravação. Corte, não, acho que edita, que eu não sei se certas coisas são coisas que foram prosaicas, a gente está aqui entre companheiros, né? E, na verdade, não sei se vale a pena torná-la pública, embora eu irresponsavelmente vou fazer isso. Né? Ele, né? Que, na verdade, Otávio, você sabe, o seu segundo casamento foi com a irmã do Luiz Carlos Prestes.
Mas a oposição dele com o Prestes era de tal profundidade, né, a oposição, que Otávio, durante a Segunda Guerra Mundial, uma das filhas do casamento dele com a irmã do Prestes, acabou vindo a morrer em Moscou. Mas Otávio era tão duro com Prestes que ele disse que a filha morreu por incompatibilidade de sobrenome. Vocês entenderem um pouco o grau também de rebeldia, né, de ódio político que o Brandão tinha. E eu trago isso, talvez a informação como tal, talvez, Paulo, não sei se é uma informação que deve se tornar, além dos mais imediatos, para contar uma história. Mas eu tenho muita história desse nível, né, que eu não sei se ele falaria isso em público. Né? Embora fossem públicas as divergências dele. Eu acho que no plano privado a gente fala coisas que a gente, a não ser depois da rede social, qualquer maluco fala o que quer. Né? Antes a gente tinha certo cuidado, né? Hoje em dia na rede social a pessoa bota lá. Né? Então, eu estou dizendo, eu irresponsavelmente estou trazendo isso ao público. Né? Porque, na verdade, é um tipo de coisa que o cara fala na intimidade. Né? Mas é para, como eu estou aqui achando que eu estou entre íntimos, né? Entre companheiros, né? Para vocês terem um pouco a ideia. Né? E essa ideia, ao mesmo tempo, que é uma das coisas que vai me marcar do Otávio, né? Que é uma expressão que ele usava, que eu não sei se aparece em nenhuma biografia dele, em nenhum texto sobre ele, que eu não sou um estudioso de Otávio. Como eu disse para vocês, eu vou falar do Otávio, meu amigo. E aí vem essas histórias. Né? Não sei se publicáveis. Mas o Otávio tinha uma coisa que ele reivindicava, que me parece assim, que vão me marcar enormemente. Né? A minha produção científica, intelectual, que ele se dizia assim, eu sou rebelde porque eu sou um caeté. Não sei se aparece em alguma obra dele. Ou seja, os caetés foram um desses povos indígenas de resistência radical, que não se submetem. E ele dizia que ele era rebelde no partido porque ele era caeté. Isso é uma dimensão, não sei se vocês estão acompanhando. Hoje em dia, quem é que está enfrentando alguma coisa nesse país? De fato, são os indígenas. Estão enfrentando Belo Monte, ou Belo Monstro, como eles chamam. Não é isso? Estão indo para Brasília peitar, não é isso? Né? Com manifestações o tempo inteiro. Né? Ou seja, e nisso me chama a atenção, né? Eu, por ser muito envolvido com essas questões, né? Eu digo que eu trago essa afinidade, inclusive estaria aqui conosco hoje, não é isso? A professora Littgard, né? Parece que tem um depoimento dela que vai ser passado para vocês. E a professora Littgard também, a lagoana, como Otávio, né? Também teve para mim uma formação muito importante. Ela vai chamar muita atenção também dessa importância desses povos, dessas culturas, para a gente entender o Brasil. E o Otávio falava dessa resistência caeté. Né? Então, a minha fala vai ter muito essa característica, né, essa marca de depoimento, né, e das coisas que foram me marcando. Né? Eu, como sou formado em geografia, né, por exemplo, o Otávio tem uma obra, né, que para nós, e ela só foi publicada no grande público muito recentemente, por iniciativa, até da professora Littgard, junto à Universidade Federal de Alagoas, para que republicasse um livro dele chamado Canais e Lagoas, que é uma obra-prima. É uma obra-prima. Como ele descreve o que se passava naquelas lagoas de Mundaú, Mangaba, que são lagoas onde hoje está a cidade de Maceió, ela vem crescendo e sobrepôs e ocupou as áreas ribeirinhas da lagoa, e hoje é um verdadeiro, sei lá, esgotão. Né? Mas ele descreve ali a presença da Mata Atlântica, as dinâmicas da vida, dos animais e da fauna, da flora, numa compreensão da ecologia, da dimensão ecológica, que só obras recentes vão ter isso. O Otávio foi formado, ele foi formado em Recife, em farmácia. Né? E, ao estudar farmácia, ele acabou se apaixonando por história natural, a história da natureza. Isso levou o Otávio, né, a tomar iniciativas pessoais que acabaram, né, levando ele, isso vai ser reconhecido depois de muita dificuldade, vai ser reconhecido só muito tardiamente, né, como tendo sido o primeiro sujeito
a, na verdade, dizer que o Brasil tinha petróleo. Isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. Ele aponta 14 localidades de Alagoas que tinha petróleo. E ele dizia a ignorância das oligarquias alagoanas era de tal forma. Sabe qual era o argumento da elite para dizer que ele era muito imaginoso, ficava inventando coisas? Aí, frase para o Brandão. Eles diziam, no Brasil não tem petróleo, se no Brasil não tem petróleo, logo em Alagoas é que vai ter. Olha o nível de subdesenvolvimento, né, cultural da elite alagoana, que você pode não ter nada no lugar e ter petróleo. Mas, não. Depois está lá, tem petróleo hoje lá, né? E não só isso, que depois, mais tarde, né, é atribuído, inclusive, o primeiro poço de petróleo no Brasil recebe o nome de Lobato, em homenagem ao Monteiro Lobato, famoso escritor que ficou sendo conhecido, né, como tendo sido o sujeito que disse que tinha petróleo no Brasil, porque ele se engajou na campanha também do Petróleo é Nosso. Mas mais tarde, o próprio Lobato vai se render e vai vir a público dizer que o Otávio, se tivesse que se homenagear alguém como tendo sido o precursor da pesquisa de petróleo no Brasil, esse nome deveria ser dado ao alagoano Otávio Brandão. Então, olha o tamanho da pessoa que a gente está falando, né? E já naquele período, ainda em Alagoas, né, ele vai fundar uma confederação, que ele dizia para mim que ele se orgulhava muito, que foi a Confederação pela Libertação da Terra e do Homem. Né? Enfim, onde ele vai me fazer definitivamente ser um abnegado lutador e interessado pela questão da reforma agrária, né? Questão que, lamentavelmente, saiu completamente da pauta da esquerda. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Né? Esse país continua tendo. Aí que eu vou falando, são os aprendizados com o Brandão que vão me marcar definitivamente. Né? O seu compromisso, né, com a questão da reforma agrária. Se quiser pegar por um outro ângulo, aí o Roberto fatalmente vai ter mais a dizer do que eu, ele vai ter, do ponto de vista intelectual, de uma produção sistemática, talvez seja a primeira leitura que se reivindica marxista da sociedade brasileira, que é o livro dele exatamente chamado Agrarismo e Industrialismo, que é uma publicação de 1926, embora já circulasse entre os militantes do partido desde 1924, como panfleto, como manuscrito, e depois até publicado com o nome de Fritz Mayr, se não me engano, que era um pseudônimo, e foi editado no Brasil como se fosse em Buenos Aires, para a polícia achando que sendo em Buenos Aires não tinha perigo, né, para ser preso. Então, foi vários recursos que foram feitos para que o livro pudesse ser publicado com o nome de Fritz Mayr. É um livro chamado Agrarismo e Industrialismo, né, e vou marcar duas questões definitivas para mim. Né? Primeiro, a relevância e a centralidade da questão agrária para da questão da reforma agrária, isso, para qualquer processo de transformação da sociedade brasileira. Né? O Brasil tem essa espécie de gene, né, de material genético, digamos assim, de origem no latifúndio, né, que, na verdade, é a pedra, na verdade, não é à toa que você vai das plantações de cana-de-açúcar do século XVI, né, como se chamado ciclo da cana, vai até as plantações de soja, como se fosse um novo ciclo do mesmo. É uma ousadia falar isso, eu sei que tem historiadores aqui, e eu vou defender essa tese. O que era a plantação de cana histórica? Era latifúndio, não é isso, da cana? Monocultura de cana, não é isso? Com engenho, né? com os engenhos de açúcar para exportação. Ou seja, latifúndio, monocultura, tecnologia de ponta, tudo para exportação. O que é a soja hoje? Latifúndio. Monocultura, não é isso? Modernidade tecnológica e nada para o povo brasileiro. Aí você vê há 500 anos, primeiro uma época que a Europa não tinha engenhos. Olha essa coisa interessante. A gente é tão colonizado, coisa que o Brandão me insistia. A visão colonizada que esse país tem e as suas próprias elites, inclusive de esquerda.
uma visão colonizada, eurocêntrica, que não entende o país, não entende a cultura do povo brasileiro. Fica assim, é capaz de melhor conhecer as revoluções europeias de qualquer experiência de rebeldia e de revolução na sociedade brasileira. Um detalhe, recentemente fui dar um curso sobre a identidade camponesa na Amazônia. E tinha um grande companheiro da MST, dirigente nacional conhecido, que tinha dado o primeiro módulo. E aí, no segundo módulo, perguntei o que tinha sido dado de maneira sumária, etc. Aí eu perguntei para todos os presentes se o pessoal sabia o que era cabanagem. Ninguém sabia o que era cabanagem. A cabanagem é a maior rebelião da história do Brasil, onde são assassinadas 35 mil cabanos. O nome está dizendo cabano, né? Não vive em mansão. Né? Eram os pobres, brancos, indígenas, caboclos da Amazônia que se rebelam logo depois da independência. Logo depois da independência, em função de que aumentou o massacre depois da independência. Quer dizer, o Brasil ficou independente por andar de cima. Por andar de baixo, o pau comeu. Então, se você quiser conhecer a identidade camponesa, tem que partir das experiências de luta social. Né? O que a gente conhece do contestado? Que é aqui no Paraná, Santa Catarina, 16 mil mortos, onde se inaugurou a aviação para metralhar trabalhador. Foi o Exército Brasileiro que fez isso. E a gente parte da história a gente tem, no Brasil, a esquerda tem uma leitura do Brasil, e aí são marcas que o Brandão me deixou. Uma leitura muito pelos ciclos econômicos, ciclo da cana, ciclo do café, ciclo da borracha, ciclos e ciclos. A gente não conhece a história do Brasil a partir das lutas de classes. A gente conhece sempre a história de como a classe dominante dominou. Mas qual é a história das lutas sociais no Brasil? Essa que vai forjando, né, o nosso nervo de resistência e faz com que a gente nem saiba que nós estamos aqui por quê. Nós somos, de alguma maneira, herdeiros dessa herança, da rebeldia. Então nós temos que honrar essa história. Ou seja, a história dos caetés. A história desse caeté, que foi o Brandão. Né? E, ao mesmo tempo, esse tema, que é um tema central. Você vai das plantações de cana do século XVI, numa época que a Europa não tinha engenho. Ou seja, o Brasil, olha só que a gente tem uma história colonizada. O Brasil, no século XVI, exportava açúcar. E a gente ensina para os alunos que nós exportávamos matéria-prima. Não dá para entender. Matéria-prima não é açúcar, a matéria-prima é cana. Açúcar é um produto manufaturado. Olha, alguma coisa está errada. Que história colonizada é essa? Ou seja, a gente exportava, né, um produto manufaturado e não tinha manufatura na Europa. O que mostra que a modernidade tecnológica não necessariamente emancipa o povo. Não era um moderno há 500 anos. O agronegócio é a continuidade o quê? Do latifúndio moderno contra o povo. Então, a questão da reforma agrária, e essa visão de uma leitura do Brasil que parta das experiências das lutas sociais, né? Eu digo para vocês com clareza, né, que, embora um período muito curto da vida do Brandão, eu conheci os seus 2 últimos anos de vida, mas foram tão densas, isso não quer dizer que eu não tivesse interesse por esses temas, de uma maneira um pouco vaga. Mas a centralidade, quando você toma o pé. Eu tinha oportunidade, eu não precisei ler agrarismo e industrialismo, embora valha a pena ler. Né? Mas eu não tive digamos assim, a necessidade de ler o agrarismo e industrialismo. O Otávio me ensinou. O Otávio me disse a questão da centralidade da reforma agrária. Isso me marcou assim definitivamente. E, ao mesmo tempo, quem tem a oportunidade de ler, e se tivesse entendido o arcabouço, né, o modo como ele teoricamente aborda a sociedade brasileira, nesse livro Agrarismo e Industrialismo, que vai marcar a leitura que o Partido Comunista tem. Segundo ele, lamentavelmente, ele é extremamente irônico, dizer que, lamentavelmente, aquilo que ele escreveu em 1924 predominou como tese do partido até 54, falou que era um escândalo, ele achava que era um absurdo. Embora fossem as teses dele, ele falava que era um absurdo o partido manter a mesma leitura
né, de conjuntura que ele tinha feito em 24, tinha passado pela Revolução de 30, já tinha se criado, já tinha o governo Vargas com a industrialização, já tinha, né, até 54 o partido não tinha outra tese que não a obra dele. O agrarismo industrial, que é a primeira leitura marxista, ou reivindicando uma leitura marxista da sociedade brasileira, que não é qualquer coisa. Né? Obviamente, numa época que o que se tinha disponível, traduzido, era muito pouco, incluindo a obra do Marx. A primeira tradução do Manifesto Comunista para o Brasil, olha a contribuição desse homem, foi feita pelo Otávio. Não é qualquer coisa, um patrimônio, né, da luta. Vocês estão aqui no Centro Cultural Otávio Brandão. Vocês têm que honrar essa tradição, né, dessa contribuição que esse homem que eu conheci numa condição mundana, prosaica, né, assim, do dia a dia, quem foi tomar um cafezinho, né, e foi me trazendo essas coisas que, obviamente, que eu não vi o tamanho do bicho, né, ele já estava dentro de mim, né, e marcando com essas questões que hoje marcam a minha produção teórica e política, né, que eu estou também implicado. Então, essa é uma dimensão que eu diria que o velho Otávio, né, me traz essas marcas. E eu me lembro de uma conversa que ele dizia, né, por exemplo, quando a gente está pegando a obra Agrarismo e Industrialismo, o arcabouço teórico, ele fala da composição das elites agrárias brasileiras. Né? Então ele destaca uma que tinha, né, suas alianças com o imperialismo britânico, com a influência inglesa, né? A oligarquia do café, né, que tinha as empresas ferroviárias de São Paulo, né, mas tinha também a tradição do Nordeste. Então, e ele dizia que tinha uma outra elite, né, que, na verdade, também era uma elite agrária, mais moderna, mas tinha vinculação submissa e aliada ao imperialismo norte-americano. Então, ele falava que isso é que marcava a divergência era contra a opção a que tipo de imperialismo. Ao mesmo tempo, olha só, eu queria trazer, a gente pode até encontrar equívocos que muita gente aponta na obra. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero trazer, do ponto de vista metodológico, a contribuição que ele traz, que se talvez o PT tivesse atenção para isso, talvez a Dilma não tivesse caído. Acho que relação você está fazendo, cara. O Otávio não está nem aí para se defender, vai meter o Otávio com a Dilma. Sou eu que estou metendo na conversa. Por que eu estou dizendo isso? Assim como o Otávio traz uma leitura da sociedade brasileira, mas entendendo as correlações de classes e a composição de classes dominantes do Brasil e as suas vinculações ao imperialismo. Quem é que está falando desse tema hoje no Brasil? O que foi a Lava Jato? Para pensar, foi um desmonte. Você pode até discordar, mas de um projeto que estava em curso já há alguns anos, de uma estratégia de defesa nacional. Tinha, por exemplo, a Odebrecht Defesa, não sei se você sabia, tinha uma empresa com esse nome. E tinha segredos de Estado, porque envolvia a indústria bélica, não é isso? Isso implicava, obviamente, uma estratégia de defesa, onde a Odebrecht era parte. Por que se destrói? Porque, por exemplo, agora na China, né? Está uma crise agora com essa empresa Evergrande, né? Uma empresa que está lá em crise. Uma empresa enorme, que parece que o pessoal está preocupado se ia ter repercussão no capitalismo mundial. A China já deixou claro, né? O pessoal já até baixou um pouco a bola, porque o Estado chinês já disse, olha, o empresário pode até ser caçado, mas a empresa não vai morrer. No Brasil, destruiu-se a empresa. No Brasil, destruiu-se a empresa e fez a contra-leniência com os donos. Ou seja, aquilo que fazia parte de um projeto, ao mesmo tempo, de defesa nacional, não é isso? Foi jogado fora. E isso era parte, desde o dia, aí vocês vão entender porque o Brandão entra na minha vida. Desde o dia que se descobriu o pré-sal no Brasil, eu disse para vários amigos e disse em conferências, nós não vamos ter mais sossego. Desafia qualquer um de vocês a olhar o mapa mundi, né? E ver qual é o país da periferia, ou seja, do lado, né, subordinado, esse sistema mundo capitalista. Qual o país da periferia que tem petróleo e tem paz? Nigéria não tem paz. Oriente Médio não tem paz, não é isso? É briga o tempo inteiro. Venezuela não tem paz. Ah, mas no Mar do Norte, não é isso ali?
na Inglaterra, né, ali para a Suécia, tem petróleo, tem paz, não é isso? Ali tem paz. Não é isso? Mas no terceiro mundo, no mundo periférico, no mundo dependente, se tem petróleo, não é isso? Não tem paz. Mas por que não tem? Porque tem uma coisa que a gente parece que jogou fora da análise, o tal do imperialismo. Entendeu? Todo mundo sabe que a senhora Dilma foi grampeada, não é isso? Foi grampeada. A direção toda da Petrobras foi grampeada. Por quê? Parece que tinha um sujeito que era malzinho, resolveu grampear. O imperialismo não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Você descobre a maior reserva de petróleo do mundo, pré-sal. Num sistema industrial, que é essa relação, num sistema industrial que ainda é dependente de chamadas máquinas a vapor a fóssil, ou seja, petróleo. Então, a garantia do petróleo não é a garantia de uma matéria-prima qualquer, não. Que energia, o que é energia? Energia é a capacidade de trabalho. E o que é o trabalho? A capacidade de transformar matéria. Então, se você não tem energia, você não transforma matéria. E todo o sistema industrial fica parado. Então, os países industrializados são rigorosamente dependentes de petróleo. Essa é a dificuldade de fazer a tal da transição energética. É quem é que vai controlar a nova matriz energética, que atualmente é controlada pelo primeiro mundo. Por isso que a tal dificuldade necessária, por causa da questão climática, né, isso que é necessária fazer uma transição energética, não tenha dúvida disso. Mas por que é lenta a tentativa? Porque as grandes corporações ainda não conseguiram, elas, dominarem a outra matriz energética. A matriz energética não seria fóssil. E as máquinas todas, o centro da industrialização no mundo ainda é a chamada motor Otto, o motor a vapor, a famosa máquina a vapor lá do James Watt, lá do século XVIII. Né? Então eu trago isso porque a gente vai ver a atualidade, mais uma vez, que petróleo tem a ver com Brandão, né? Imperialismo tem a ver com Brandão. São temas que parece que saíram da agenda da esquerda. A esquerda está preocupada com a próxima eleição. Como disse um amigo meu uruguaio, homem de esquerda, da boa esquerda, ele costuma dizer que se a eleição mudasse alguma coisa, eles tinham proibido. Se a eleição mudasse alguma coisa, estava proibida. É porque elas permitem uma forma original de controle. Né? E assim tem sido ao longo do tempo. Né? E talvez uma última ideia, para não tomar todo o tempo, vocês depois me perguntarem, até porque a Alex conhece, a gente vinha agora na viagem para cá, de Niterói para cá, o Alex trouxe, na própria conversa, eu fui me lembrando de coisas que eu não tinha lembrado, né? E aí a conversa até disse que eu me dispunha, se vocês quiserem, num dia mais petit comitê, né? Fazer uma conversa dessa, mas eu lembro também de muitas das histórias, porque essas histórias não foram, para mim, objeto de um registro, foram frutos de conversas, né? Em um tom amigável, afetivo, né? Carinhoso, né? Que a gente tinha. Mas uma última ideia, me parece importante de sublinhar, que tem a ver com histórias que o Brandão viveu e me passou, né? Ele costumava dizer, como ele na verdade, ele foi um dos editores, né? Em vários momentos, do jornal do partido, a Classe Operária, né? Que não só ele é um dos fundadores, lá dos anos 20, editor, e depois, em diferentes momentos, né? E ele dizia, isso para quem é um jovem como eu, vocês vão ver que isso vai me marcar definitivamente. Ele falava o seguinte, você vê, eu já falei isso em outros contextos aqui hoje, ele falava assim: a esquerda não conhece o Brasil. A esquerda não conhece o Brasil. Ela tem uma visão, essa é a linguagem minha, uma visão paulistocêntrica do Brasil, ou uma leitura cariococêntrica do Brasil, ou seja, uma visão que acha que o Brasil é o Rio de Janeiro ou São Paulo. Tanto é que os historiadores, os economistas, os sociólogos têm essa mania, né? Eu não sei se eu provoco a palavra Brandão, assim, sociedade, a economia brasileira, a sociedade brasileira. Assim, sociedade brasileira, quando você está falando essa expressão, você está falando do Rio Grande do Sul, do Amapá, da Paraíba e do Acre. O que Brasil você tem na cabeça? Será que a gente traz o Brasil para reflexão? A gente está pensando a diversidade, a unidade na diversidade, que é esse país?
Será que ignorar isso não é uma das nossas grandes dificuldades nos processos de transformação, esse desconhecimento do povo? E Otávio me dizia, fala assim, Carlos, eu insistia, as expressões dele, que nós tivéssemos um correspondente nos seringais da Amazônia, que nós tivéssemos um correspondente nos canaviais do Nordeste e da zona da Mata Nordestina, que nós tivéssemos um correspondente nos cacauás da Bahia. E fico com esses 3 exemplos, porque foram 3 exemplos que ele citou. Ele achava que o jornal do partido tinha que ter representantes nessas áreas para conhecer o povo. E não ficar regra, né? Ditando regra, para ficar mais elegante, né? Ficar ditando regras a partir de uma visão paulista ou carioca do Brasil. Que, na verdade, é uma visão colonizadora do Brasil. Ou seja, com isso ele chamava atenção para entender a complexidade do país, que ele criticou. E ele estava afastado da Internacional Comunista e da direção do partido nos anos 30, quando o pessoal estava organizando a Intentona Comunista de 35. E ele me revelava em petit comité. Não sei, isso deve estar registrado, né, o Roberto? Mas eu estou falando, e aí você depois vai dizer, não, mas é assim, eu posso dizer o que eu sei, do que ele me falava. Né? Ele dizia que ele alertava que era um absurdo o plano da chamada Intentona de 35. Era um absurdo. Sabe qual a expressão que ele usava? Não sei se aparecia no livro. Aquilo que tentaram fazer em 35, que acabaram sendo presos ali na Praia Vermelha, nós que somos cariocas sabemos o que é a Praia Vermelha, é uma, na Urca, né? Você tem aquela entrada, são os camundongos da Praia Vermelha. Basta baixar a ratoeira que todos morrem, estão presos. Ele usou essa expressão, a Intentona é a ratoeira da Praia Vermelha. Ou seja, o Brasil não sabe, as pessoas não sabem o que é Brasil, para, inclusive, a Internacional Comunista apoiar uma coisa dessa. É um absurdo. Isso não vai dar certo. Ele dizia ironias da história. Houve a derrota da Intentona, e quem é chamado para fazer o balanço crítico? O Otávio. Ele falou, pô, que ironia. Tinha que dizer para eu fazer o balanço. Eu que já era crítico, eu achava que isso era absurdo. Né? Mas isso traz para mim que ele dizia que apoiar aquilo era desconhecer as pautas de conexões. Só para vocês terem uma ideia, a primeira estrada que conecta o Nordeste do Brasil ao Sudeste, a Rio Bahia, é de 1934. A Intentona foi em 35. Imagina que era de pau de arara, 34, pela estrada. Era chamado para parar em vários lugares. Isso. Era uma estrada embrionária, ela só vai ser asfaltada em 62. Vocês terem uma ideia da dificuldade de conexão. E você falar de uma revolução que vai tomar Praia Vermelha. E o que ele está querendo chamar a atenção com isso? Aquilo que ele me disse em outro contexto. O jornal do partido tem que ter correspondentes nos seringais da Amazônia. Tem que ter correspondentes nos cacauás do Nordeste, da Mata Nordestina, perdão, da Bahia, os cacauás, e os canaviais do Nordeste. O que ele estava chamando a atenção? Para entender a complexidade desse país. Né? E que é o que eu venho trazendo, né? Eu conversar um pouco agora com o Alex, quando eu vinha para cá, há uns 2 anos e meio atrás, 3 anos, eu tive meu último grande trabalho de campo, depois veio a pandemia, né? A gente acabou ficando mais trancado em casa, mas eu vim de um trabalho muito intenso na Bahia, né? com várias comunidades camponesas que se reivindicam, não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso, como comunidades de fundo de pasto e de fecho de pasto. A gente tem uma ignorância tão grande desse país, né? Que são comunidades do interior da Bahia, que são assim, geralmente tem um pequeno rio, ou um rio, a comunidade vive com as suas casas na beira-rio, tem geralmente um pomar, né, um quintal, né, como se fosse esse, claro, um pouco mais amplo, pode fazer uma plantação, ter pequenos animais, galinha, porco, e plantar uma alface, é uma coisa mais imediata, mas também o arroz e feijão, meio hectare, 1 hectare, né, e o fundo das várias casas, não é isso? O fundo dessas casas tem uma área que o povo usa em comum para criar o seu gado. E eles reivindicam do governo da Bahia que o governo
demarque as suas áreas, mas eles não querem propriedade privada. Eles querem que considere a comunidade de fundo do pasto. Ou seja, cada um tem sua casa, tem o seu pomar, não é isso? A sua área lavrada, isso obviamente cada um deles zela com muito, gozo e gosto, né? Mas o fundo, a área comum, eles não querem que seja parcelada, porque o gado não respeita isso, né? O bode vai de um lado para o outro, como geralmente um criador de bode. Né? Eu nunca comi tanto bode em 2018, que é uma carne deliciosa, né? Uma carne deliciosa. Você come ela fresca e bem preparada, como um bom nordestino sabe comer. Estou vendo que o cara está salivando. Hein? O Vital, grande amigo também, que vai ter um... Então tá pedindo para encerrar aqui. Então, não, também não faz mal, não. Tem que se subordinar. Isso a gente como... Não, esse lado do Otávio, né, de nos convidar, né, para essa leitura. Você está falando da comunidade de fundo de pasto, que é muito mais essa experiência de você conhecer essas comunidades camponesas do Brasil, que ocupam uma área extensíssima do estado da Bahia, né, e que eles não querem propriedade privada. Pega Uauá, que é norte, né? Inclusive, a grande parte dessas terras, eu fui encontrar comunidades, entre essas comunidades, várias delas eram sobretudo comunidades de negros, mas não se reivindicavam quilombolas. Reivindicavam muito mais a condição de serem usuários de terra em comum, que eles não queriam privatizar. Eles queriam que reconhecesse como comunidade. Algumas delas, para quem não sabe, o município de Rio Formoso, na Bahia, da Bahia, e vão se reivindicar. Nós fundamos essa comunidade, pessoal, em 1903. Nós somos todos sobreviventes do massacre de Canudos e mantemos a tradição de Antônio Conselheiro de ter terras em comum. A terra é de Deus. Então, nós não podemos fazer que a terra é de cada um. Aí, que coisa maluca, o cara invoca a Deus para ser comunista. Não, são esses nós que o povo brasileiro dá. São esses nós que é uma religiosidade prática, não é isso? Que não tem a dimensão conservadora, no pior sentido que essa palavra possa ter. Mas isso eu digo para vocês, eu trago, me orgulho de trazer, inspirado nessa figura que foi o Brandão, de ter que conhecer o Brasil. A gente tem interesse em conhecer a sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, isso não significa que nós abdiquemos de compreender as complexas relações que essa sociedade tem, porque está subordinada ao imperialismo. E eu costumo dizer, subordinada não que é dominada. Que as nossas elites, elas têm o que a gente chama de servidão voluntária. É um conceito de um filósofo jovem francês do século XVI. Tem um livrinho até com esse nome, A Servidão Voluntária. Etienne Lavoisier, o nome dele. Que, na verdade, não são... Eu acho que o Bolsonaro precisa ser dominado. Né? Ele é subserviente naturalmente. É uma elite que ela não precisa ser dominada, ela tem muito mais apego, né? Isso, as suas conexões internacionais, que é quem garante ela, do que apego ao povo brasileiro. E a gente tem que tomar isso em conta, né, para entender, né, para depois não estar se reclamando que o nosso ex-vice-presidente virou o cara que patrocinou o golpe. Né? O Temer, né? Isso é o cara que era vice, né? Então, não sei se eu passo para vocês, talvez com entusiasmo, né, e provocado pelo convite que Ney e os companheiros aqui do CM fizeram, né, dessas conversas com o Brandão, né, e como elas me marcaram de uma maneira que eu digo que me marcam emocionalmente, né, me marcam afetivamente, me afetam. Né, e isso me levou ao meu esforço, aquilo que eu me dediquei. Né, algumas pessoas que me conhecem mais de perto, eu fui depois fui ser assessor pessoal dessas figuras que você também agradece a Deus, ou a quem quer que seja, alguma coisa que você não sabe qual é, né? E a oportunidade da vida de ter me aproximado de um Brandão, me aproximado de um Chico Mendes, de quem eu fui assessor pessoal, né? E é uma figura também, ou seja, os seringais da Amazônia. Imagina quando fui chamado para tomar o seringueiro, quem me veio à cabeça. Como se eu tivesse tido a oportunidade de poder... Então, eu queria que vocês tivessem um pouco a ideia, né, de a compreensão da figura do Otávio, daí a felicidade dos companheiros que deram nome a esse centro, para dar continuidade à obra dele, não é isso?
de que o conhecimento da obra dele, mais que ser um conhecimento escolar, né, ou acadêmico, possa servir para que nós estejamos atuando agora com base nos seus princípios, né? E, para finalizar, eu queria dizer que eu trago aqui para vocês um presente. Do mesmo jeito que eu recebi, com muita emoção, eu passo para vocês. É um livro do Lenin, O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, e que eu trago aqui para vocês com a chancela do Otávio, né? A quem ele deixa a Carlos Walter afetuosamente, Otávio Brandão, dezembro de 79. Eu confesso que, afetuosamente, foi preciso eu me desapegar, que não deixa de ser uma coisa que você bota para você. Mas vocês aqui estão fazendo um trabalho público, e na minha biblioteca vai ficar uma coisa para meu gozo, para o meu deleite. Eu sei que meu nome está aqui, então vai estar marcado. Vai estar com vocês. Obrigado. Vamos para a biblioteca do Centro Cultural. Eu trago aqui também 3 exemplares para deixar aqui para a biblioteca, né? Talvez valesse a pena sortear um, né? Se eu encontrar. Que é o último livro que tem essa marca, né? Que é o meu último livro sobre a Amazônia. Eu tenho 3 livros sobre a Amazônia, esse é o último, tem 2 meses. Né? E que traz um pouco como você pensando o Brasil a partir da Amazônia, você pode ter horizontes revolucionários com respeito à originalidade dos seus povos. Um pouco a minha herança com o Chico Mendes, minha herança com a Ailton Krenak, que embora não seja da Amazônia, é um indígena, junto com Davi Copenau. Nós, nos anos 80, andamos criando a chamada Aliança dos Povos da Floresta. Imagina quem estava na minha cabeça, se não o Caeté. O Caeté, que eu conheci lá atrás, que era o Otávio. Ou seja, Otávio está vivo, e eu digo, através de mim, rigorosamente, ele está vivo. Espero que vocês também. Então, está aqui o presente para vocês. Vamos aceitar a sugestão aqui do professor. 2 vão ficar aqui na biblioteca e um a gente vai sortear aqui ao final do evento. Enquanto uma maneira aí. No final, providencia aí, sorteio. Oi? Se for uma reivindicação majoritária, a gente sorteia. Concluiu, Walter? Não. Por enquanto, estamos aí. Obrigado aí. A gente vai dar prosseguimento agora. A gente vai... O Júlio vai transmitir aqui algumas mensagens que chegaram via web rádio, e em seguida vai ter o depoimento da Lutgard gravado. Da Marisa, né? Tá ok? E depois da Marisa Brandão, a neta do Otávio Brandão. Tá ok? A Lutgard, a maioria conhece, né? Ela é antropóloga, professora da UERJ, vou fazer uma breve apresentação dela. No centenário do Otávio Brandão, ela organizou esse livro aqui, Otávio Brandão, Centenário de um Militante, na memória do Rio de Janeiro, que foi muito importante para começar esse resgate da memória do Otávio. E ela vai fazer um depoimento aqui para a gente. Não pôde vir presencial devido a problemas de saúde. Ela queria muito estar aqui presencialmente conosco. Tá? Júlio, por favor. Vamos lá, então. Chegaram alguns depoimentos aqui. Eu vou ler alguns poucos, demarcando nesses poucos os que chegaram, tá? Teve uma saudação vinda do Marcelo Deodoro, da Comissão de Moradores da Favela Indiana, na Tijuca, ao evento. O coletivo Casulo, através do Manuel Faria, caros camaradas do CCOB, a coordenação do coletivo Casulo envia um fraterno abraço nesta data comemorativa e reforça os laços de amizade e solidariedade entre nós, a classe trabalhadora. A nossa unidade, construída no último período, deve servir de inspiração para as próximas lutas que surgirão. Vamos juntos, abraços coletivos. Eu esqueci o negócio aqui, Júlio. Oi? Eu esqueci aqui. Som? Tá. Fechou a tela. Só ver se o som está saindo aqui. Um minutinho só, pessoal. Qual é a senha aqui, Leandro? Júlio, o som para a web rádio está ok. Só bota aqui de novo, saiu do ambiente da rádio, só volta aí para a gente acompanhar. Voltou? Tá beleza. Então, tá tudo ok de novo. Vamos lá.
Marisa Brandão também mandou saudações, aqui via o chat. A gente tem uma saudação da Frente Ampla Suburbana. A Frente Ampla Suburbana gostaria de enviar os parabéns aos camaradas do CCOAB pela excelente atividade comemorativa. Vida longa ao CCOAB. A gente teve ainda o registro da presença da Maristela, do coletivo Ela, e tivemos uma mensagem também de saudação. Só um segundo, por favor. Do César Gomes, presidente da velha guarda de Manguinhos. Unidos de Manguinhos. Nossos companheiros do bairro aqui do lado do bairro periférico. Minha companheira completou 60 primaveras, ela combinou com os irmãos uma pequena festa de confraternização para matar a saudade, ela é a mais velha da família, há muito tempo que não se encontra. Por esta razão não poderei participar, mas quero deixar a minha saudação a todos que vão participar neste momento histórico. O meu abraço fraterno, a minha certeza que a nossa luta é imprescindível e que sempre estaremos buscando unificar as experiências vividas no dia a dia das lutas. E que a esperança de um mundo melhor para todos seja sempre a consciência na defesa dos nossos ideais. Viva a resistência popular, viva Otávio Brandão, resistir sempre, abaixo o fascismo, forte abraço, saúde e paz. Bom, feita essa leitura, passamos para o depoimento da Luiz Garte. Jaci, só me ajuda a botar aqui no lugar, porque você que conhece o celular. Não, tá. Como entra no WhatsApp aqui? Tá? Júlio César. Ok, então? Barros, sou alagoana, conheci Marcelo Otávio Brandão em 1959, 60, quando ele se hospedou na casa do doutor Otávio Brandão, seu primo legítimo. Bom, para quem está acompanhando pela Web Rádio Censura Livre, houve uma falha técnica aqui, não estamos mais ouvindo o áudio da professora Luiz Garte, mas eles lá ao vivo no evento estão ouvindo, então vamos aguardar aqui, daqui a pouquinho a gente retorna aí com o evento, tá? Enquanto isso, agradecemos os companheiros que estão acompanhando a atividade aqui pelo YouTube, pelo Facebook também. Repetindo aqui, a gente teve um problema técnico, tá? Tinha preparado um esquema para o áudio que eles estão ouvindo lá também também ficasse audível para todo mundo que está acompanhando pelas redes sociais, mas houve algum problema aí, acabou não dando certo, mas eles lá estão ouvindo o áudio da professora. Daqui a pouquinho a gente retorna.
Obrigado aí, vários companheiros estão avisando aí desse problema aí pelas redes, tá? A própria Lutgard está aqui no YouTube, Carlos Eduardo, obrigado aí pelo aviso. Vamos aguardar um pouquinho, que já eles retornam com a atividade ao vivo lá, tá bom? Um poema lindo do grande amigo do Otávio Brandão, o católico Jorge de Lima, que quando o Otávio Brandão cai na clandestinidade, o filho do Jorge de Lima me disse que o Otávio, quando caiu na clandestinidade, na cassação do Partido Comunista, quando ele era intendente, ele entregou a mala ao pai dele. E esta mala tinha muito dos acervos do Otávio Brandão, e esse depoimento é só para lembrar que a mesma admiração que eu tinha no centenário, hoje eu tenho muito mais, mas muito mais pelo homem poeta, pelo homem apaixonado, pelo homem incapaz de fazer uma maldade
de qualquer espécie. O Otávio Brandão, de que eu gosto, é aquele homem onírico, irredutível no seu caráter, e que viveu a sua vida na luta pela igualdade entre todos os seres humanos. Podemos botar em seguida o depoimento da Marisa Brandão. Marisa é professora, neta do Otávio Brandão, e junto com a sua mãe, também uma das batalhadoras pela preservação da memória do legado do Otávio Brandão. Tá? E ela enviou um pequeno depoimento, né? Ela não pôde vir, nem ela, nem Dionisa. Dionisa até ontem estava internada, problema de saúde. Né? Dionisa, filha de Otávio, a mãe da Marisa, e está com 96 anos, e a Marisa não veio porque está cuidando da mãe. Tá? Mas deixou gravado um depoimento aí para o evento. Eu sou Marisa Brandão, neta do Otávio Brandão. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Centro Cultural Otávio Brandão por essa homenagem nos 125 anos de nascimento dele. Queria agradecer principalmente pela própria existência do Centro Cultural Otávio Brandão. Um grupo que tem uma militância permanente e uma convivência madura de pessoas com posições diferentes, todas à esquerda. Acho que não tem homenagem maior ao Otávio Brandão do que essa militância à esquerda e madura. Queria também agradecer ao Carlos Walter, que foi uma pessoa que fez toda a diferença nos últimos anos de vida do Otávio Brandão. Carlos Walter levava o Otávio Brandão para participar de debates políticos em plena ditadura. Fosse lá na Equitativa, onde a gente morava, fosse em outros lugares. Carlos Walter apresentou o Otávio Brandão a outras pessoas que também levaram ele a outros debates. Isso realmente foi muito importante nos últimos anos do meu avô. Obrigada, Carlos Walter. Eu também aprendi um bocado nesses debates. Eu queria agradecer a minha mãe também, que ela sim é uma grande articuladora na preservação da memória, tanto dele quanto da Laura Brandão, minha avó. Minha mãe, que agora está com 96 anos e continua firme e forte nesse objetivo. Eu não gosto muito de ficar falando em público sobre o meu avô. Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, ele foi meu pai. Ele me criou dos 3 anos aos 16 anos de idade. Então, a nossa relação foi sempre muito forte, com muita emoção. Eu acabei indo para o campo das ciências sociais, professora de sociologia, mas fiz pesquisa na área de educação, resolvi que não queria fazer pesquisas sobre o meu avô, sobre tudo que ele produziu, porque eu entendi que era melhor eu, quando pudesse, contribuir para que outras pessoas, cientistas sociais, historiadores, gente da filosofia, fizessem. Porque, como eu disse, o meu envolvimento emocional era muito forte. Então, ficou melhor assim. E hoje, nós chegamos a doar toda a documentação dele para a Unicamp. E hoje, existem muitas dissertações e teses, professores da Unicamp, da USP, principalmente, mas também de outros estados, também do Rio de Janeiro, em Alagoas, a terra dele, que estão produzindo sobre Otávio Brandão, sobre a obra de Otávio Brandão. Então, isso foi muito, muito importante que esse material estivesse lá na Unicamp. Bom, eu vou contar um pouquinho alguns episódios dele comigo na minha infância e adolescência, em que eu sempre me marcou muito. Nós morávamos na Equitativa, ao lado de uma favela, o Morro dos Prazeres, e que a Equitativa é passagem para o Morro dos Prazeres. Então, sempre que as pessoas passavam por lá, subindo ou descendo, o meu avô puxava a conversa, o meu avô oferecia água, e ele me falava: minha filha, é preciso
compreender o porquê da desigualdade social. Não tem de ser assim. E nós temos de ser solidários nessa luta dos trabalhadores. Nós temos de lutar como trabalhadores para que isso seja modificado. Isso sempre me marcou, isso fez eu ser outra pessoa. Bom, quero dizer, eu seria outra pessoa, talvez, se eu não tivesse tido toda a formação que eu tive com meu avô. Ele ensinava tudo. Ele ensinava botânica, a gente andando na rua, no ponto do ônibus, ele me mostrava as plantas, falava de que família era, falava para que servia, muito da mamona que tinha no ponto do ônibus e do óleo de mamona que ele falava. Ele contava histórias do Brasil, da União Soviética, e foi quem me formou em história, já que na ditadura, eu, escola pública, nunca vi, ou raramente vi, uma aula de história realmente. E uma das histórias dele que ele contava, que eu adorava, porque ele contava rindo. A gente passava pelos arcos de bonde, um prédio lá embaixo, que era da PM, e ele dizia que é até hoje da PM, um batalhão da PM, e ele olhava e falava, eu não me lembro quantas vezes, gente, mas algo como 15 vezes, eram muitas vezes, e ele olhava e falava, 15 vezes eu estive preso aí, e 15 vezes eu consegui fugir, e se ria todo, que tinha conseguido enganar a polícia e fugir. Mas ele adorava a arte também, ele escrevia poesia, mas ele citava muitas poesias, muitos poetas brasileiros, alguns russos. Ele adorava música, ele cantarolava música clássica para mim, aprendi um pouquinho de música clássica com ele, músicas nordestinas, lindas, maravilhosas, com todo orgulho de ser nordestino, que ele tinha e me ensinou a ter também. Ele cantava internacional, claro, cantava marselhesa, era sempre muito animado, cantando muito. Das lições que ele me dava, todas eram maravilhosas, mas algumas marcam, né? Uma delas era a inexistência de Deus. Ele dizia, uma das coisas, ele era um materialista, e ele dizia, se você quer compreender a realidade social, não é com Deus, é com estudos. E você tem de ler Marx, Engels e Bentham. Ele dizia exatamente nessa ordem. E assim fiz eu. Ele era muito rigoroso, muito. Botava para estudar nas férias, mas eu fazia no Brasil. Mas ele era de um carinho, assim, encantador, encantador. Ele era meu protetor também. Bom, eu adorava ouvir as histórias dele. Eram histórias desde ele novinho, na militância na Alagoas, que, por sinal, só depois que ele morreu, que eu soube que era uma militância anarquista, ele nunca contava isso. Ele, depois no Rio de Janeiro, conhecendo minha avó, a deportação por Getúlio para a Alemanha, a vida na União Soviética nos anos 30, início dos anos 40, a guerra, o retorno ao Brasil, como 2 vezes ele foi eleito intendente no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, sendo que a segunda vez ele tinha acabado de voltar da União Soviética e conseguiu ser eleito. Ele me ensinou que o sonho de um mundo justo e igualitário não é sonho, é realidade. Mas essa realidade a gente só consegue com a luta organizada e com muito estudo. Não é possível dissociar os dois. E ele dedicou a vida dele a essa militância. Ele nunca se arrependeu. Ele não pôde ser um pai dedicado às filhas dele, mas ele não se arrependeu. Ele não pôde ser companheiro das esposas dele, como acho que ele gostaria, mas ele não se arrependeu. Ele entendeu que ele teve um papel importante, ele entendeu que cada um tinha um papel importante, e ele também. E hoje, as teses que fazem sobre ele, a militância que lembra o nome dele, mostra que ele tinha razão.
E quem quiser ver um pouquinho dele, procura um documentário que tem na internet, que é muito lindo, e mostra como ele não se arrependeu de nada. Acho que é isso, gente. Obrigada. Deixa eu dar um depoimento aqui rapidinho da Luiz Gar, que ela mandou aqui no carro de volta. Para vocês aguardar um minutinho, a gente está com um probleminha técnico aqui, o Júlio vai ler mais uma mensagem. Não sei se vai dar tempo, agora é você. Ele está meio com problema de horário. Já botei ele é um tempo curto, que são 17h40. Meia hora, 40 minutos. Não vai. Mas se quiser botar uma coisa para falar agora, mas agora, enquanto eu estou procurando o dela, eu falo. Tá. Eu vou convidar aqui o Roberto Mancilla, que é um amigo nosso do Centro Cultural, um estudioso da vida do Otávio, e ele está com horário, ele gostaria de dar aqui um pequeno depoimento, né, para todos nós. Por favor, Mancilla. Que homem não pare, consegui parir quase 300 páginas. Otávio Brandão. Fala um pouquinho, que realmente eu acho que a atividade hoje é uma atividade de memória, de lembrança que alguém conviveu. Eu nunca tinha escutado o Carlos Walter falando sobre Otávio, mas eu lembro de leituras que essa convivência no final do Carlos e com o professor Gisalho também eram muito intensas para o Brandão. E é interessante, eu estava relendo, né? Faz quase 20 anos, foi 2001, 17 anos, 18 anos que eu escrevi esse trabalho. E eu estava dando uma olhada, e é interessante como nos últimos anos do Otávio Brandão, talvez nos 3 últimos anos, 77, 80, depois de tanto silenciamento, inclusive do partido, ele sempre esperava alguma tarefa do partido. Isso é talvez há uma certa novidade, que eu encontro um artigo dele em 56, da Imprensa Operária, e ele faz um desabafo. Sou Otávio Brandão, desde 28, 29, fui considerado um menchevique, considerado um traidor por uma linha imposta, porque defendi aliança com os tenentes. Uma frente única, até chegou a falar. Seria uma ideia de frente única dos comunistas dos anos 20, Partido Comunista em ilegalidade, né? Tem acho que 6 meses de existência, de março a julho, e quem está, digamos assim, tendo algum tipo de protagonismo naquela sociedade agrária dos anos 20, eram os tenentes nas cidades, né? Rio de Janeiro, 18 do Forte, 1922, né? Em junho, e em São Paulo, 24. E, segundo Brandão, era necessário, talvez, uma aliança tática dos comunistas, né, que estavam na ilegalidade, não tinha força nenhuma, digamos assim, com os elementos mais progressivos das camadas médias urbanas, que eram os tenentes. Enfim, então Brandão, em 56, ele faz um texto de muita dor, falando que ele se queixava, estava isolado, abandonado. Então começa a perceber que o Brandão era um personagem que precisava falar. E no final da vida dele, nos 3 últimos anos, é impressionante a quantidade de depoimentos. Tem revista Isto É, tem esse vídeo que a Marisa falou, que é da Unicamp. A Unicamp faz uma entrevista com ele, vocês colocam lá, depoimento Otávio Brandão, é um dos últimos depoimentos em vida, e outras coisas. O Brandão fala do Lula, inclusive eu coloco isso. Fala, inclusive, que o Lula, por um lado, era uma esperança para os metalúrgicos, mas, por outro lado, faltava a ele formação marxista. Tem isso que o professor Carlos Walter falou, do Prestes, né? Que ele também, né, desde a entrada do Prestes no partido, para quem não sabe, né, o Partido Comunista no Brasil havia uma dúvida o que era o prestismo, e o Prestes ele entra no partido, se não me engano, em 31, 32, com um soco na mesa do Manuísque. Prestes vai entrar no Partido Comunista.
Então, eu consegui pegar textos do Brandão, do período 29, com dúvidas dos elementos, abre aspas, pequeno-burgueses, personalistas do Prestes. Essa relação é muito complicada. Mas eu não vou ficar falando, porque senão eu falaria aqui, sei lá, 1 hora, não tenho esse objetivo. Então, eu queria destacar, primeiro, a importância dessa homenagem, né? São 18 anos do Centro Cultural Otávio Brandão, cumpre um papel no subúrbio, talvez um dos poucos espaços de formação há 18 anos, não é qualquer coisa. Aqui já teve algumas personalidades, vou ficar citando, tem algumas que me marcaram muito. Carlos Eugênio Paz, comandante Clemente, terceiro comandante da LN, teve aqui. O próprio o biógrafo dele, do Marighella, me foge o nome, do Mário Magalhães, também teve aqui. Enfim, é um espaço muito importante que eu acho que tem que ser reconhecido e que a gente possa tocar. E sobre o Otávio Brandão, eu pretendo muito, ano que vem faz 100 anos do Partido Comunista do Brasil, que era o nome, né? PC, Seção Brasileira da Internacional Comunista, era o nome que se tinha. E eu acho que seria uma homenagem ao Otávio Brandão tentar fazer algum tipo de publicação. E esse trabalho eu tento historiar, e tem um mérito, eu sempre falo isso, da Lutgard, sim. Esse evento que teve na UERJ, que eu fui, me perguntava quem era esse personagem que nas memórias dele, quando abre as memórias dele, a primeira coisa que ele fala é essa questão da tristeza dele. Depois de 80 anos de idade, das quais 65 de lutas, depois de tantas vidas, o silêncio fazem parte da minha vida, obra e luta. Tentam sepultá-las como se eu não tivesse existido, boicotado, bloqueado. Combates e Batalhas, o livro Memórias, publicado do Otávio Brandão, abre com esse desabafo. E eu me perguntava, quem é esse comunista, lendo as memórias, que falava desse abandono? E por incrível que pareça, quem era esse personagem que a polícia política, e a Lutgard tem esse mérito, historiou um dossiê de não sei quantos anotações sobre ele, desde perigoso extremista, fabricador de bombas. E o Brandão, para ir concluindo, não quero colocar, e jamais eu faço isso na dissertação, não há hierarquia na gênese do Partido Comunista. Otávio Brandão, Astrígio Pereira, Leôncio Basbal, Rodolfo Coutinho, Lívio Xavier, tantos outros, Minervino de Oliveira, mais tarde, Carlos Marighella, Luiz Carlos Perez, Diógenes da Rua da Câmara, todos contribuíram de alguma forma na luta, na clandestinidade, na dificuldade que era essa vida, na disciplina férrea algumas vezes, na intolerância algumas vezes com companheiros. Mas o Otávio Brandão tem uma marca, aí eu pego o que o professor Walter falou, para terminar, desse pioneirismo, desse caráter precursor. O Brandão, ele teve só algumas coisas desse pioneirismo. Ele é considerado realmente um pioneiro no estudo da mineralogia no Brasil e na tese que já podia existir petróleo. Ele foi o primeiro que tentou, inclusive muito interessante, conciliar o anarquismo com o comunismo. Pegar texto do Brandão em 19, em 20, 21, você vê alguém que chega a falar, tem na dissertação, que é muito interessante esse lado do Brandão. Que ele fala o seguinte, não vou achar aqui, eu coloquei, que ele fala, eu sei de cabeça que eu conheço essa tese, que ele fala o seguinte, anarquistas e maximalistas, tenham juízo, parem de brigar, se unam. Então ele tem também esse caráter de querer unir, né? Enfim, ainda um pouco confuso, ou pelo menos ainda com dificuldade de entender, talvez, ele faz, sim, o primeiro esforço de análise marxista da realidade social, o agrarianismo industrialismo, que alguns falam, inclusive, mas é a tese do PCB, sem dúvida, mas talvez os créditos foram dados ao Alberto Passo Guimarães, que tem um livro, 4 séculos de latifúndio, mas quem defende a tese do Brasil feudal é o Otávio Brandão, mas também da luta anti-imperialista, nesse texto. Também foi precursor nessa questão de ter sido
vereador, né, intendente 27, no Bloco Operário Camponês, enfim. O Brandão é isso, é um personagem muito incompreendido na história da esquerda. Eu acho que merece todas as obras que saiam dele e tentar entender quem é esse personagem. Eu não pude afirmar isso, mas o Brandão é um dos primeiros, se não o primeiro preso político deportado do governo Vargas. Eu não consegui achar esse documento. E nas memórias, pela intensa participação de Brandão, ele é colocado num vapor e deportado para a Alemanha, onde ele ia morrer. Mas o contato com alguns outros comunistas lá, acho que o Josias Carneiro, ele consegue ir para a Rússia, para a União Soviética. Lá o esforço e a dissertação, eu acho que tem esse caráter também, a partir de uma série de arquivos, inclusive de uma das filhas dele que vivia na Rússia, Valná Brandão, Valná Brandão, que doou arquivos até em russo, como eu não leio russo, não conseguia ver. Mas recuperar um capítulo que pouquíssimo se conhece, os 15 anos que o Brandão passou na antiga União Soviética. Tá? O Brandão e a família. A Laura Brandão morre na Rússia, de tifo, se eu não me engano, e a família dele foge das bombas nazistas. O Brandão trabalha na Rádio Moscou. O Brandão transmite informes de solidariedade. E o Brandão, depois de todos os equívocos da linha da sovietização imediata de 1935, do Putin, ele é chamado, como você lembrou, pelo Dimitrov. Eu tenho isso, ele tem esse relato. Quem fez a Revolução Búlgara. Isso, quem fez a Revolução Búlgara. E na virada do Partido Comunista em 1935, na Frente Popular, ele é chamado para colocar, para ser ouvido. Segundo um cara que eu não gosto, não vou nem citar, eu não vou falar, ele trabalhou até na Rede Globo, um jornalista, não vou citar. Tem um livro complicado chamado Camaradas, mas ele tem uma tese, eu queria até, de repente, perguntar para você, que ele, segundo esse jornalista, o Brandão, depois da morte da Laura, ele casou com uma das irmãs do Prestes, eu acho que é Lígia Prestes, se eu não me engano, para não ser fuzilado pelo Estado. Só que esse autor, não vale a pena falar, não coloca a fonte. Eu não sei se é verdade ou não. O que importa é que o Brandão, com 15 anos de exílio, volta para o Brasil, contra o partido, é eleito vereador. Uma campanha que ele próprio fez, com panfletos, enfim. Com apoio a João Saldanha e com a antiga base social que ele tinha lá nos anos 20, mesmo na clandestinidade, em prisões. E depois o Brandão, obviamente, clandestino em 48, quando o Partido Comunista, ele é eleito, né, segunda vez, vereador. O Partido Comunista entra na ilegalidade, vai viver 8 anos, se eu não me engano, na ilegalidade, na clandestinidade. Inclusive, ele viveu em muitos bairros do subúrbio. É uma tradição interessante, né? O Brandão viveu, acho que, se eu não me engano, na Vila da Penha, escondido. O Marighella teve aqui na Todos os Santos. Então, como que o subúrbio... O Prestes esteve no Meia, foi preso no Meia. Então, como que o subúrbio também tem um lado interessante de atuação dos comunistas? Então, é isso. Depois do Brandão, em 56, como eu disse, termino. Ele relata tudo isso na imprensa popular. Em 56, aquele período que começa uma certa possibilidade de crítica, tem as críticas, as denúncias ao Stalin, né, oculta personalidade, o relatório Khrushchev, e o Partido Comunista finalmente começa a querer falar, os militantes. E o Brandão é um dos primeiros que fala. E aí ele narra o abandono, etc, etc. E quando era o momento para talvez ele ser recuperado, o partido coloca ele numa segunda clandestinidade, num ostracismo interno. Então ele vai viver de 56 a 80, esperando que ele voltasse a ter tarefas. E eu termino com uma frase, não querendo comparar, nem colocar hierarquia, mas o Brandão, de todos os militantes que eu falei do Partido Comunista, ele nunca deixou o partido. Tá? O Prestes saiu do partido, o Marighella sai do partido, o Astrangido Pereira sai do partido, o Leôncio Bosbal sai do partido, o Jorge Arruda sai do partido, cria o PCdoB. Então o Brandão permaneceu fiel àquilo que ele acreditava. Partido Comunista como vanguarda, etc, etc, etc. Então é um personagem muito interessante. Acho que 300 páginas de documentação não talvez dá a importância que ele tem ainda a ser conhecido. E é isso, eu muito orgulho de ter participado aqui mais uma vez, né? E agradecer a oportunidade, professor Carlos Walter,
E se o professor quiser comentar algum desleixo, alguma coisa que tenha falado aí, tá bom? Obrigado. Fazer 2 registros que vieram à mente, que eu falei que eu até me oferecia ao Alex, para talvez fazer uma conversa, para me lembrar um pouco dessas conversas que eu tinha. Por exemplo, ouvindo ele agora, me lembrei de 2 depoimentos do Otávio. Um, a respeito dessa relação entre anarquismo e comunismo, né? Ele confessa que quando ele entrou para o partido, era a única maneira de realizar o anarquismo no Brasil, era entrar para o Partido Comunista. E depois ele foi saber que não era a mesma coisa. Mas eu faço questão de fazer esse registro, porque isso traz essa fonte fantástica de inspiração teórica e política, que é o movimento operário europeu. Dali veio o anarquismo, dali veio o marxismo, dali veio, ou seja, as grandes experiências de lutas libertárias da humanidade surgiram dentro do movimento operário. Quer dizer, um lugar de produção teórica de diferentes vertentes. Socialismo, social-democracia, né, com toda a sua moderação, não deixa de ser uma vertente que surge do movimento operário, mas sempre com a visão generosa da igualdade, etc., apesar das visões mais ou menos radicais de cada um. Eu acho que vale a pena esse registro do Brandão. Ele dizia que ele entrou no Partido Comunista que ele achava que era a única maneira de realizar o anarquismo. E isso é um depoimento dele que eu ofereço ao público para ficar registrado. E que bom que seja nessa casa. E outro depoimento veio desse momento da prisão do Otávio, em 1930. O Otávio estava preso ainda no governo do Washington Luiz, né, por causa da sua militância no BOC, no Bloco Operário Camponês. E ele, inclusive, tem que se dizer isso para o pessoal do PT, que o Lula não é o primeiro operário candidato a presidente da República. O primeiro candidato a presidente da República é Minervino de Oliveira, um marmorista de Magé, que era companheirão do Otávio, né, e que é o primeiro candidato operário a presidente da República, em 1930. Né? Então é preciso registrar isso, que é preciso estudar a história e respeitar essa história. Né? Mas o Otávio está preso, e aí tem a chamada Revolução de 30 com Vargas. E ele permanece preso. Ele é o único preso do Washington Luiz que continua preso no governo Vargas. Por quê? Ele dizia, naquela avaliação do agrarismo e industrialismo, tinha saído a elite vinculada ao imperialismo britânico e estava ganhando o setor da oligarquia ligado ao imperialismo norte-americano. Pode estar errado ou não, mas ele questionava também os chamados revolucionários de 30, o Getúlio, e por isso permaneceu preso. Ele ele dizia que ele tentou ir para algum país da América Latina, que era a preferência dele, para o Uruguai, para a Argentina. Ele disse que ele tentou negociar isso na prisão, para ser exilado, que fosse para algum país da América Latina, para que ele continuasse na sua casa, de alguma maneira. Aí não adiantou, mandaram ele para a Alemanha, e da Alemanha ele foi parar, tendo que fugir, porque a Alemanha, quando ele chegou na Alemanha, olha que coisa cruel. O gente chega exilado do Brasil, a elite alemã pega e diz que ele tem que sair imediatamente do país. Imagina esse sujeito, que acaba de chegar na Alemanha. E ele acaba indo morar na União Soviética. A contragosto, né? A contragosto vai morar na União Soviética. E por último, talvez uma anedota, que não sei, os russos, segundo eles, os russos riam disso. Mas uma anedota dos anos 30. Por exemplo, eu tenho uma origem, na minha formação política, né? Se fosse para a política, eu talvez não tivesse conhecido o Brandão, eu tivesse brigado com ele. Eu venho de uma tendência parecida, eu venho da mesma tendência do Alex. Não sei se o Alex sabia, eu também era militante da Convergência. lá nos anos 70 ainda, né? Quando era Liga Operária. Depois ela vai mudando de nome, até chegar a ser o PSTU de hoje. Eu era da Liga Operária, do LO. Né? E, na verdade, imagina, o Otávio, né? Ele nutria simpatias pelo Stalin. Né? Imagina se eu ia bicar com o Otávio, eu, de origem trotskista, ele, por sorte, nós nos conhecemos por essa visão de eu ser vizinho e respeitar aquela figura maravilhosa. Então, a ideologia não nos afastou. A nossa polêmica, trotskismo. Mas eu sempre provocava ele, nos domingos, eram deliciosos. Eu provocava ele, mas o Stalin... Aí ele me respondia, né? Aí teve um dia que falou assim, Stalin foi grande nos erros, nas virtudes dos erros. Ele já começou Aí ele falou assim, vou te contar uma piada que corria nas ruas de Moscou nos anos 30, em pleno auge do stalinismo. Qual era a piada? Ele dizia que, em determinada comemoração, na Praça Vermelha, isso Otávio contando.
na Praça Vermelha, iam fazer homenagem ao maior poeta russo. Então tinha uma estátua coberta que ia homenagear o Pushkin. Pushkin é o maior poeta russo, né? Então disse que a Praça Vermelha começou a ficar apinhada de gente. E chegava gente, e chegava gente, e chegava gente, e até a hora que tocaram a Internacional, né, comunista, tocaram a Internacional e começaram a descerrar um pano, né, onde estava aquela estátua, que ia ser inaugurada no Irada Pushkin. Aí foi baixando a estátua, tinha aquele cabelo típico, foi baixando aquela sobrancelha típica, foi baixando aquele nariz típico, foi baixando aquele bigode típico, foi baixando aquele braço lendo Pushkin. É a piada mais refinada que eu já ouvi até hoje. Ou seja, nada melhor para o Pushkin do que ser lido pelo Stalin. Por isso, é uma piada deliciosa. Mas eu acho isso interessante, que isso era contado nas ruas de Moscou. Ora, se era contado nas ruas de Moscou, significava que o povo tinha percepção, ironizava, né, com piadas o que estava se passando. Então o povo não era simplesmente um carneirinho nessa história. Fica para registro a piada russa de plenos anos 30 que me foi contada pelo Otávio. Por isso que eu falo que, provocado, eu vou lembrando dessas histórias e elas são deliciosas ao mesmo tempo. Meus amigos, a gente ainda tem algum tempo para a conclusão, agradecer ao Roberto aqui, a contribuição dele. Nós tivemos um probleminha técnico e o depoimento da professora Lutgard não foi transmitido, ou seja, só nós aqui que ouvimos. Então, como há ainda um pouquinho de tempo, o Júlio sugeriu que botamos agora o depoimento da Lutgard. Deixa aqui, tá? Isso aí, obrigado, tá? Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Lutgard de Oliveira Cavalcante Barros, sou alagoana, conheci Marcelo Otávio Brandão em 1959, 60, quando ele se hospedou na casa do Dr. Theo Brandão, seu primo legítimo, e me interessei pelas palestras dele. Eu até digo isso no livro que eu organizei no centenário dele, como ele impressionou toda a juventude de Maceió quando ele fazia palestra nas livrarias, fazia palestra nas casas, no teatro, em todo lugar, e a gente seguia para conhecer aquelas histórias incríveis. O Otávio Brandão continuava com o mesmo sotaque alagoano, com aquele mesmo afeto ao Dr. Theo Brandão, seu primo, e eu fiquei fascinada com tudo que aquele homem contou, principalmente com encontros de amor dele com a Laura Brandão, uma grande poetisa aqui do Rio de Janeiro, que morava ali em Santa Teresa, e o Otávio e ela se apaixonaram, foram viver juntos ali em Santa Teresa, perto do Lago do Curvelo, onde eles viveram em frente à moradia da doutora Nise Magalhães da Silveira, e como eu frequentava muito a doutora Nise Magalhães da Silveira, eu fiquei sabendo de várias histórias dele, como o doutor Theo Brandão contava quando ele, Theo Brandão, era muito jovem. O pai dele, Viçosa, criou um cinema, que era chamada Viçosa, era Atenas de Alagoas, tinha todo banda de música, a biblioteca. O Graciliano foi morar lá para aprender, quem não podia viajar para São Paulo, Rio, Bahia, para fazer faculdade, ficava restrito a Viçosa para ter acesso às maiores modernidades.
E o doutor Theo sempre me contou, o Otávio era bem mais velho do que ele, criado pelo pai dele, quando ficou órfão, e o Otávio Brandão estava sempre mostrando ao doutor Theo todas as coisas que ele descobria, estudando no Recife, e naquele tempo o doutor Theo ficou muito meu amigo, Vera Brandão, amiga e irmã, e o doutor Theo contava como o Otávio Brandão, muito jovem, vinha de férias para Viçosa, quando o pai do doutor Theo, doutor Manuel Brandão, médico muito famoso em Alagoas, dono do Engenho Boa Esperança, ele comprou o cinema e uma gráfica para imprimir a propaganda dos filmes, etc. E em Alagoas, quando ele fez a compra no estrangeiro do cinema, ele comprou a máquina para fazer impressão do necessário para a propaganda do cinema e ele contratou, quem vendeu a máquina a ele, mandou um especialista em jornal e tudo quanto era impressora, que era o Canelas, muito famoso. E o Canelas aproveitava a gráfica do cinema e criou um jornal anarquista em Viçosa. E segundo o doutor Theo Brandão, acompanhou desde pequeno, o Otávio Brandão vinha de férias, colava com Canelas para viver aquela vida dele. E, dessa maneira, eu acompanhei todas as histórias do doutor Theo Brandão sobre quem era o Otávio, a importância do Otávio. E depois que eu vim para o Rio, em 63, eu reencontrei o Otávio sentado no banco da Cinelândia, nos reconhecemos, conversamos muito, 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 ele muito preocupado com a esquerda, ele achava que estava fazendo muita coisa errada. E depois o meu irmão, que depois foi ator de cinema, Manuel Cavalcante, ele aqui no Rio, ele era do sindicato do bancário e foi procurar o Otávio, encontrou ele na Cinelândia e teve muita conversa. O Otávio disse a ele que ele sentia a presença de um grande golpe que o Brasil ia receber e que a esquerda estava totalmente embevecida com o que ela achava que ia ser os passos da vitória. Explicou para o meu irmão, que era sindicalista, todos os erros que estavam acontecendo. E depois disso eu não encontrei mais ele, mas fui tendo encontros com a família, até que um dia, no lançamento do livro sobre a doutora Nise, que a Elza Bezerra lançou na livraria, eu que conhecia a Laura, filha da Dionisa, ela me apresentou a Dionisa, e eu fiquei impactada quando a Dionisa me disse que era o centenário do Otávio Brandão, e ela muito triste porque não havia uma menção sobre Otávio Brandão. E naquele momento eu me comprometi com ela a fazer um grande evento pelo centenário, e realmente foi um grande evento. Tem esses rapazes que estão aí, que foram meus ex-alunos, que foram presentes nesse seminário, foi muito bonito, tem um livro publicado, uma coletânea, eu pedi depoimento da doutora Nise, peguei um poema lindo do grande amigo do Otávio Brandão, o católico Jorge de Lima, que quando o Otávio Brandão cai na clandestinidade, o filho do Jorge de Lima me disse que o Otávio, quando caiu na clandestinidade, na cassação do Partido Comunista, quando ele era intendente, ele entregou a mala ao pai dele. E esta mala tinha muito dos acervos do Otávio Brandão, e esse depoimento é só para lembrar que a mesma admiração que eu tinha no centenário, hoje eu tenho muito mais, mas muito mais
pelo homem poeta, pelo homem apaixonado, pelo homem incapaz de fazer uma maldade de qualquer espécie. O Otávio Brandão, do que eu gosto, é aquele homem onírico, irredutível no seu caráter, e que viveu a sua vida na luta pela igualdade entre todos os seres humanos. Vai passar agora para o Júlio fazer aqui mais uma saudação. A professora Lutgard de Oliveira, ela manda abraço para você, tá, Carlos? Falando que adorou a tua palestra. Parece que cada dia você se aperfeiçoa mais. Otávio Brandão sempre ha dado um abraço aí da professora Lúcia. Registrar também que a Dionísia Brandão, filha do Otávio Brandão, também esteve presente durante todo esse evento que nós estamos realizando aqui. Dionísia, que saiu ontem da internação, estava internada até ontem enferma. E que o Nelson, lá de Saquarema, diretor do sindicato, também está presente no evento pela via virtual. Bom, dando prosseguimento aqui e já partindo para a parte conclusiva aqui do nosso evento, o Alex vai dar um pequeno depoimento. O Alex é diretor, fundador aqui do Centro Cultural, né? E vai transmitir aqui um pequeno depoimento da história do Centro Cultural nesses 18 anos. Pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer a presença de todos aqui. Para o pessoal também não dispersar, porque a gente depois vai ter a apresentação aqui do Jorginho, cantando o repertório do Taiguara aqui, né? O artista mais censurado pela ditadura militar, né? E nós também teremos uma confraternização aí, tem os salgadinhos e também vai ter o bolo de aniversário meu, né? Eu fiz o aniversário há 3 dias, vai ter um bolinho aí também. Então, para o pessoal não dispersar. Tá? Reforçando esse chamado. Segundo, o seguinte, o Ney pediu para fazer um histórico muito rápido aqui do Centro Cultural. Há uns 3 anos, o Jornal Transversos fez os 15 anos do Centro Cultural, onde nós tivemos a presença aqui da dona Dionisa Brandão, né, na comemoração dos 15 anos do Centro Cultural. E hoje nós estamos chegando a 18 anos, né, a maioridade, como o Ney falou. Né? Esse Centro Cultural, ele veio de um movimento cultural que não... Quando é um movimento cultural na Zona Sul, se fala muito, né? Mas como era um movimento cultural no subúrbio da Vila da Penha, não se procura nunca se atentar ao que acontecia de fato ali, né? Era um movimento cultural que envolvia a rádio comunitária Bicuda, né, que foi fechada pela Polícia Federal em 2002, envolvia a Casa do Poeta Sambista Luiz Carlos da Vila, né, que era um dos que estavam dentro desse movimento cultural, a Casa do Chico Pereira, né, que também era parte desse movimento cultural, um compositor que nos trouxe a presença de Vital Farias, né, nos trouxe a presença do Márcio Borges, poeta do Clube da Esquina, né, e outras coisas que eram feitas ali, né, e o Bloco do Rabugento, né, não posso esquecer o Bloco do Rabugento, né, que surgiu. Então, esse Centro Cultural começou ali. A gente passava filmes no Sindicato dos Borracheiros, filmes políticos, né? Em 2001, 2002, falecido Silvestre, né, nos recepcionava, e a partir dali começou a discussão do Centro Cultural, né? O Ney tinha a proposta de Otávio Brandão, tinha a proposta de ser Minervino de Oliveira, tinha a proposta de ser Apolônio de Carvalho, Alberto Bomilcar Bezocher, né, o brasileiro que foi assassinado na Guerra Civil Espanhola, porque era do POUM, do Partido Operário Unificado Marxista, né? Então, nós tínhamos uma discussão até que, em 2003, nós concretizamos, né? Procuramos a cantora Luísa Dionísio, e nos fundos da casa da Luísa Dionísio, entre Vila da Penha e Irajá, ali chama-se um sub-bairro, né? Vila Rangel, foi fundado o Centro Cultural no dia 19 de setembro de 2003, se não me engano, né? Nós saímos com um evento que teve a Lutgard, o Roberto Che Mancilla, a filha do Vital Farias cantando, né, a Giovana Farias,
Nós tivemos também a Luísa Dionísio cantando, né? O Julião aqui declamando poesia, e aí começou o Centro Cultural. Nós ficamos lá até 2004, só que a cantora teve que vender a casa. E ficamos funcionando na casa do Nelson, provisoriamente, em 2005, ali na Carvalho Moutinho, ali em Ramos, até que o Ney viu esse galpão aqui, que era uma tornearia terceirizada da fábrica da GE, que foi a maior fábrica metalúrgica aqui do Rio de Janeiro, né? E nós viemos para cá em 2006. Muita coisa foi feita aqui, né? O Roberto Tchemancila, ele procurou até abordar um pouquinho, né, sobre o que foi feito, né? Nós trouxemos aqui o biógrafo do Marighella, Mário Magalhães. Nós trouxemos aqui o comandante Clemente, Carlos Eugênio Paz Sarmento Coelho, que era o terceiro da LN. Nós trouxemos outras pessoas que participaram da resistência armada ao regime militar, né? Falecido recentemente, Colombo Vieira, né? Fernando Palha, né? Sérgio Granja, todo mundo que foi da LN. Trouxemos personalidades aqui do movimento, né? Nós trouxemos aqui o Coronel Bolívar Meirelles, hoje general, né? Que foi um dos que resistiram ao golpe militar. Nós trouxemos aqui o Paulo de Lindicei, que tem um trabalho interessantíssimo sobre a auditoria da dívida externa. Nós tivemos aqui os presidentes dos sindicatos bancários, Ciro Garcia, o Ivan Pinheiro, a Glória Vargas, né? Rodas de samba aqui, com vários compositores aqui, gravado pelo Zeca Pagodinho, Barbeirinho, falecido Barbeirinho, do Jacarezinho, Bira da Vila, né? O Ratinho, né? Compositores gravados pelo Zeca Pagodinho. Tivemos a presença aqui do Luiz Carlos da Vila, não só aqui, como lá na Vila da Penha. Fizemos N atividades aqui com personalidades do movimento cultural, né? Nós trouxemos aqui poetas que lançaram seus livros aqui, livros que foram lançados aqui, CDs autônomos que foram lançados aqui. Trouxemos aqui Roda de Choro, que a Cláudia organizou aqui, com o seu Walter, que é da segunda formação do Grupo Fundo de Quintal, né? Nós tivemos, enfim, uma série de atividades, não dá para relatar tudo, porque o tempo é curto. É muito curto. Foi muita coisa feita assim, e no MUC. Porque se você pegar aqui o Centro Cultural, ele tem uma aparência bastante modesta, né? Mas o Centro Cultural, ele não tem subvenção do Estado. Esse aqui não tem subvenção do Estado. Entendeu? E de nenhum empresário, e nem queremos ter subvenção do Estado e de nenhum empresário. Porque isso cria a nossa autonomia no sentido de que a gente organiza esse Centro Cultural de uma forma ecumênica. Aqui tem várias forças políticas, né? Eu sou de uma organização, o Ney é de outra, o Júlio se organiza de uma maneira diferente, mas aqui o objetivo central, e outros companheiros tem outras variações, o Jaumir, né? Mas aqui a gente se organiza no sentido de quê? De construir um centro cultural, né? Preocupado com fazer uma contra-hegemonia, esse lixo cultural que a mídia está fazendo, né? Mas, ao mesmo tempo, juntando política e cultura. Nós procuramos fazer um processo de politização das pessoas, né? E, para isso, nós não podemos ter rabo preso com empresário nenhum, nem com Estado nenhum. Nós temos uma autonomia total. E isso faz com que a gente tenha que se sustentar. E se sustenta com o quê? Com a contribuição dos trabalhadores. Esse Centro Cultural aqui é com contribuição dos trabalhadores. E foi a partir dele que nós fizemos uma campanha aí no período que a gente esteve agora em recesso, vamos dizer assim, aqui das atividades por causa da pandemia. Nós fizemos aí 4 coletas de alimentos para a comunidade aqui do Jacarezinho, para a comunidade de Manguinhos, para a área aqui no entorno, concluindo, né? Concluindo, tá? Com o objetivo, foram 5, né? O Jaci está me corrigindo. 5, com o objetivo do quê? De a gente criar um espaço cultural, porque favela não é só bandido, tiro, milícia, tráfico. Favela é a produção cultural que você pode tirar, e a gente vê muito do que eu já falei. O Barbeirinho era presidente da Unido do Jacarezinho aqui, um morador aqui da comunidade, né? O Cezinha, que saudou aí, eu conheci o Cezinha como diretor do Sindicato Metalúrgico, do antigo estaleiro EMAC, né? Delegado sindical, desculpa. O Cezinha é compositor, é presidente da escola,
Você tem condições de fazer, sim, e criar essa contra-hegemonia e, ao mesmo tempo, você criar, simultaneamente, um processo de conscientização e de organização. E esse é o objetivo que o Centro Cultural tem, gente. Então, a maioria aqui contribui, todos que estão aqui contribuem, entendeu? Se tem alguém que não contribui, passa a contribuir, porque nós vamos ter uma longa empreitada. E a nossa empreitada, afinal, é o quê? É criar aquilo que o nosso patrono, Otávio Brandão, lutou até o final da vida. É criar uma sociedade nesse país sem classes, sem exploradores e explorados, sem opressores e sem oprimidos. É isso que a gente pretende aqui. Então, pessoal, eu agradeço a presença de todo mundo. Vamos estar agora aqui com o Jorginho.